A paz do Senhor, família preciosa. Glória a Deus por mais um devocional com Deus. Hoje seguimos nossa jornada pelo livro de Jeremias. E agora entramos no capítulo 11. Um capítulo que revela algo muito sério. A importância da aliança com Deus. O povo de Judá não estava apenas cometendo erros. Eles estavam quebrando uma aliança que o próprio Senhor havia estabelecido. Deus havia sido fiel. Mas o povo havia escolhido seguir seus próprios caminhos. Jeremias capítulo 11 versículo 3 ao 4. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Maldito seja aquele que não obedecer aos termos desta aliança, que ordenei aos seus antepassados quando os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro. E lhes disse: obedeçam-me e façam tudo o que ordeno a vocês. Então vocês serão o meu povo. E eu serei o seu Deus. Vamos entender um pouco o texto. Quando Deus fala sobre aliança, Ele está falando de relacionamento, compromisso, fidelidade. Desde o começo da história bíblica, Deus sempre desejou caminhar com seu povo. Ele libertou Israel do Egito, guiou pelo deserto, sustentou em momentos difíceis, e estabeleceu uma aliança baseada em amor e obediência. Mas agora Jeremias está anunciando que o povo havia quebrado essa aliança. Vejamos algo profundo. A aliança de Deus nunca foi baseada apenas em regras. Ela sempre nasceu de um relacionamento. Primeiro Deus libertou o povo. Depois chamou o povo para obedecer. Isso é importante. Porque a obediência não é uma tentativa de conquistar o amor de Deus. É uma resposta ao amor que já recebemos. Agora observe algo importante. O povo queria as bênçãos da aliança, mas rejeitava o compromisso da aliança. Queriam proteção, mas não queriam transformação. Queriam promessas, mas não queriam obediência. Vejamos algo profundo. Muitas vezes as pessoas desejam aquilo que Deus pode dar, mas não desejam caminhar com o Deus que dá. Querem a mão de Deus, mas não querem o governo de Deus. Querem o favor de Deus, mas não querem a vontade de Deus. E Jeremias mostra que não existe relacionamento verdadeiro sem entrega. Agora Deus revela o problema do coração do povo. Jeremias capítulo 11 versículo 8. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Mas eles não obedeceram, nem deram atenção. Cada um seguiu a rebeldia do seu coração maligno. Por isso trouxe sobre eles todas as maldições da aliança. Observe essa expressão. Cada um seguiu a rebeldia do seu coração. Esse era o grande problema. O coração humano querendo governar a própria vida. Vejamos algo profundo. Desde o jardim do Éden, a grande tentação sempre foi a mesma. O homem tentar viver independente de Deus. A mensagem do inimigo sempre foi: você pode decidir sozinho. Você não precisa confiar em Deus. Mas a palavra mostra que longe do Senhor, o ser humano não encontra liberdade. Encontra escravidão. Porque fomos criados para depender do nosso Criador. Agora existe algo muito interessante neste capítulo. Jeremias começa a enfrentar oposição. Até pessoas da sua própria cidade começam a se levantar contra ele. Jeremias capítulo 11 versículo 21. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Por isso assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote que querem tirar a minha vida. Jeremias não estava apenas pregando uma mensagem difícil. Ele estava pagando um preço por ser fiel. Vejamos algo profundo. Obedecer a Deus nem sempre será o caminho mais fácil. Às vezes seguir a vontade do Senhor significa enfrentar rejeição, críticas, incompreensão. Mas existe algo maior. A aprovação de Deus vale mais do que a aceitação dos homens. Jeremias poderia ter escolhido agradar as pessoas. Poderia ter suavizado a mensagem. Poderia ter ficado em silêncio. Mas ele preferiu permanecer fiel. Olha o centro da mensagem. Uma aliança com Deus exige fidelidade. Não apenas quando é conveniente,
mas principalmente quando é difícil. Não apenas quando recebemos bênçãos, mas também quando precisamos permanecer firmes em meio às provas. Talvez hoje Deus esteja falando ao seu coração. Como está sua aliança com Ele? Sua caminhada com Deus está baseada apenas no que Ele pode fazer, ou no amor por quem Ele é? Porque Deus não procura apenas pessoas que recebam suas promessas. Ele procura pessoas que permaneçam fiéis à sua presença. E eu te digo algo da parte de Deus. O Senhor continua sendo fiel à sua aliança. Mesmo quando os homens falham, Ele permanece verdadeiro. Mesmo quando muitos abandonam o caminho, Ele continua sustentando aqueles que permanecem firmes. E eu profetizo sobre a sua vida que Deus fortalecerá sua fidelidade, que seu coração permanecerá firme diante das dificuldades, e que nenhuma pressão deste mundo será capaz de afastar você da presença do Senhor. Receba isso. Permaneça na aliança. Permaneça na palavra. Permaneça no caminho de Deus. Porque aquele que permanece fiel encontrará a recompensa do Senhor. Deus te abençoe. E seguimos firmes em mais um devocional com Deus.